Se a verdadeira felicidade está no equilíbrio das nossas ações, como podemos saber quando encontramos o ponto ideal entre os extremos que nos cercam? Aristóteles, um dos maiores expoentes do pensamento ocidental, deixou um legado vasto e diversificado que influenciou profundamente a filosofia, a ciência, a política e a ética ao longo dos séculos. Como discípulo de Platão, Aristóteles inicialmente foi influenciado pelas ideias de seu mestre, mas, ao longo de sua trajetória, desenvolveu uma filosofia que divergia substancialmente em vários aspectos, sobretudo na forma de entender a realidade e a natureza do conhecimento. Enquanto Platão via o mundo das ideias como a verdadeira realidade, Aristóteles defendia que o conhecimento genuíno e prático era alcançado por meio da observação e análise do mundo sensível, afirmando que o mundo das coisas concretas é onde se encontra a verdadeira essência. Aristóteles não se limitou a criar uma filosofia meramente teórica. Ele também trouxe uma dimensão prática à sua obra, buscando entender como os seres humanos podem viver de maneira virtuosa e alcançar a felicidade, eudaimonia, dentro de suas circunstâncias reais. Seu pensamento foi capaz de integrar diferentes áreas do saber, como a lógica, a metafísica e a ética, criando um sistema filosófico coerente e aplicável ao cotidiano. A originalidade de Aristóteles está, em grande parte, na sua capacidade de oferecer uma síntese abrangente entre o conhecimento abstrato e a aplicação prática, uma perspectiva que o diferencia radicalmente de Platão. Para Aristóteles, a filosofia não deveria se restringir a questões metafísicas isoladas da realidade, mas servir como um guia para a ação humana e para a compreensão do mundo natural. Nesse contexto, sua filosofia oferece respostas que não apenas ajudaram a moldar o pensamento científico e ético, mas também influenciam nossas vidas diárias até os dias de hoje. O legado aristotélico é especialmente evidente em suas críticas a Platão e na valorização da prática, no desenvolvimento da lógica e metafísica como ferramentas de compreensão da realidade e na formulação de uma ética centrada na virtude e no justo meio. A filosofia de Aristóteles se mantém viva porque lida com questões fundamentais da existência humana e oferece insights que podem ser aplicados na vida cotidiana, como o equilíbrio nas decisões e a busca por uma vida virtuosa e equilibrada. Crítica a Platão e filosofia prática. A relação entre Aristóteles e Platão, seu mestre na Academia de Atenas, é marcada por uma profunda divergência filosófica, especialmente no que diz respeito à teoria das ideias e à visão dualista de Platão. Para Platão, o mundo sensível, ou seja, o mundo que percebemos pelos sentidos, era uma cópia imperfeita do mundo das ideias, uma realidade superior, eterna e imutável. O verdadeiro conhecimento, para Platão, só poderia ser alcançado por meio da razão, que apreenderia essas formas ou ideias perfeitas. No entanto, Aristóteles rejeita essa separação entre dois mundos. Ele não nega a importância da razão, mas defende que o conhecimento verdadeiro deve partir da observação do mundo concreto e da experiência sensível. Aristóteles critica a teoria platônica das ideias por considerá-la excessivamente abstrata e distante da realidade. Para ele, Platão cria uma dicotomia desnecessária entre o mundo das formas perfeitas e o mundo material. Em vez disso, Aristóteles argumenta que a essência das coisas, ou seja, aquilo que define o que uma coisa é, não está em um plano de realidade separado, mas nas próprias coisas do mundo sensível. Por exemplo, a ideia de uma árvore não está em um mundo transcendente, mas na própria árvore, que contém em si sua forma e matéria. Essa crítica marca uma virada significativa para uma perspectiva mais empírica, em que o conhecimento não é apenas teórico, mas também prático, derivado da observação direta do mundo ao nosso redor.
A crítica aristotélica a Platão tem profundas implicações para a sua filosofia prática, enquanto Platão desenvolveu teorias políticas e éticas baseadas em modelos ideais, como a célebre concepção da república governada por filósofos reis, descrita em sua obra A República. Aristóteles adota uma abordagem mais pragmática e adaptável. Ele rejeita a ideia de que exista uma única forma ideal de governo ou sociedade que deva ser imposta a todas as comunidades. Para Aristóteles, as soluções para questões éticas e políticas devem ser encontradas considerando a realidade concreta e particular de cada situação, em vez de tentar aplicar um modelo universal. Na obra política, Aristóteles defende que a melhor forma de governo é aquela que equilibra as necessidades e condições específicas da polis, a cidade-estado grega. Ele classifica os diferentes tipos de governos como a monarquia, a aristocracia e a democracia, mas sustenta que nenhum deles é ideal em si mesmo. A escolha do governo mais adequado depende das circunstâncias históricas, geográficas e culturais de cada sociedade. Enquanto Platão via a política como a aplicação de uma forma perfeita de justiça a uma sociedade ideal, Aristóteles via a política como uma prática concreta, na qual as condições variáveis da vida social determinam as melhores formas de ação e organização. Essa perspectiva prática também se reflete na ética de Aristóteles, que difere significativamente da abordagem platônica. Platão via a ética como o cultivo da alma para atingir a harmonia com as ideias perfeitas de justiça e bondade. Em contraste, Aristóteles entende a ética como uma ciência prática, voltada para a ação. Ele não busca uma definição ideal de virtude que possa ser aplicada em todas as situações, mas acredita que a virtude é algo que deve ser exercido no contexto de nossas vidas cotidianas, levando em consideração as circunstâncias específicas de cada indivíduo. No campo da ética, Aristóteles desenvolveu a noção de eudaimonia, comumente traduzida como felicidade ou florescimento, como o objetivo final da vida humana. No entanto, ao contrário de Platão, que concebia a felicidade como uma conformidade com o mundo ideal das formas, Aristóteles argumenta que a felicidade é alcançada por meio da prática de virtudes dentro da realidade concreta em que vivemos. A felicidade não é uma ideia transcendente que deve ser contemplada, mas uma prática contínua de virtude e equilíbrio no dia a dia. Para Aristóteles, a ética deve guiar nossas ações práticas, ajudando-nos a tomar decisões que nos conduzam à vida boa, de acordo com nossas capacidades e limitações. No cotidiano, essa divergência entre Aristóteles e Platão se manifesta na forma como lidamos com problemas práticos. Enquanto uma abordagem platônica pode tentar idealizar soluções que funcionam em um cenário perfeito, a abordagem aristotélica nos lembra de considerar as condições concretas e o contexto em que estamos inseridos. Um exemplo claro disso está na política moderna. Um sistema governamental ideal, em teoria, pode não funcionar na prática se não levar em conta a cultura, as necessidades e a história de um determinado povo. Assim, Aristóteles nos encoraja a buscar soluções que sejam adaptáveis e pragmáticas, refletindo as complexidades do mundo real. De maneira mais ampla, essa visão de Aristóteles destaca a importância da experiência e do julgamento prático, a phronesis, ou sabedoria prática. Ele entende que o ser humano é um ser político, social e moral que vive em comunidade e cujas ações têm implicações diretas na vida dos outros. Portanto, nossas escolhas éticas e políticas não podem ser abstraídas em teorias perfeitas, mas devem ser moldadas pela realidade concreta que vivemos. Essa crítica à abstração excessiva de Platão também ecoa em áreas como a educação,
onde Aristóteles sugere que o aprendizado não se dá apenas por meio da memorização de ideias universais, mas pela experiência direta, pela prática e pela observação do mundo. Aplicar a filosofia de Aristóteles no cotidiano implica em equilibrar idealismo e pragmatismo, focando na ação concreta e na adaptação às circunstâncias reais, em vez de seguir modelos utópicos distantes da realidade. Em suma, a crítica de Aristóteles a Platão reflete sua insistência em que a filosofia deve estar intimamente conectada à realidade sensível e prática. A verdade não está em um mundo ideal e separado, mas nas próprias coisas e nas situações concretas da vida. Isso faz de Aristóteles um pensador profundamente voltado para o mundo, cuja filosofia prática continua a oferecer insights valiosos para questões cotidianas e para a busca de uma vida equilibrada e virtuosa. Lógica, metafísica e ética aristotélica. Aristóteles construiu um sistema filosófico abrangente que abarcava desde os princípios do raciocínio lógico até as mais profundas questões metafísicas e morais. Suas reflexões sobre lógica, metafísica e ética formam a espinha dorsal de seu pensamento e foram fundamentais para o desenvolvimento da filosofia ocidental. Ao examinar esses três campos, podemos observar não apenas o rigor intelectual de Aristóteles, mas também a forma como ele buscava integrar o conhecimento teórico à prática da vida cotidiana. Lógica aristotélica. Aristóteles é frequentemente chamado de pai da lógica, devido à sua sistematização desse campo do conhecimento. Sua obra Organon, que significa ferramenta ou instrumento, oferece um conjunto de textos dedicados à análise dos princípios do raciocínio e do discurso. A lógica aristotélica parte da premissa de que o conhecimento humano precisa de uma estrutura que permita a organização coerente dos argumentos. E essa estrutura é o silogismo. O silogismo é uma forma de raciocínio dedutivo em que, a partir de duas premissas, se chega a uma conclusão lógica. Um exemplo clássico é: todos os homens são mortais, premissa maior. Sócrates é um homem, premissa menor. Logo, Sócrates é mortal. Conclusão. O silogismo, além de ser uma ferramenta filosófica, tem uma aplicação prática no dia a dia. Ele permite que raciocinemos de maneira ordenada e lógica, inferindo conclusões a partir de informações conhecidas. Além do silogismo, Aristóteles também desenvolveu teorias sobre os diferentes tipos de proposições: afirmativas, negativas, universais, particulares, e sobre os princípios da contradição e da identidade, que são pilares da lógica. O princípio da não contradição, por exemplo, estabelece que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Esse princípio não apenas fundamenta o raciocínio lógico, mas também tem implicações profundas na nossa maneira de lidar com contradições no cotidiano e no discurso. No mundo jurídico, por exemplo, a lógica aristotélica se revela indispensável na construção de argumentos e no processo de tomada de decisões com base em premissas coerentes. Metafísica aristotélica. A metafísica de Aristóteles, descrita em sua obra intitulada Metafísica, é o estudo do ser enquanto ser, ou seja, o estudo das causas e princípios fundamentais da realidade. Se na lógica Aristóteles estava preocupado com a estrutura do pensamento, na metafísica ele busca entender a natureza última das coisas, sua substância e suas causas. Um dos conceitos centrais da metafísica aristotélica é a distinção entre ato e potência. O conceito de potência refere-se à capacidade de algo vir a ser, enquanto o ato é a realização dessa capacidade. Por exemplo, uma semente tem o potencial de se tornar uma árvore, e o crescimento da semente até a maturidade é o ato que realiza essa potencialidade.
Essa distinção ajuda Aristóteles a explicar o movimento e a mudança no mundo sem recorrer a um plano ideal, como fazia Platão. No cotidiano, a ideia de ato e potência pode ser observada em processos como a educação. Uma criança tem a potência de se tornar um adulto sábio, mas isso só se realiza por meio de ações concretas, como o estudo e o aprendizado. Além disso, Aristóteles introduz a noção de substância, ou zia, que ele considera o fundamento da realidade. Para ele, a substância é aquilo que existe por si só, ao contrário dos acidentes, que são características contingentes de uma substância. Por exemplo, um ser humano é uma substância, enquanto a cor da sua pele, o peso ou a altura são acidentes, pois são características mutáveis que não alteram a essência do ser humano. Essa distinção entre substância e acidentes é útil na compreensão das mudanças e permanências no mundo. Algo pode mudar em seus acidentes sem perder sua substância. Outro conceito-chave na metafísica aristotélica é a causalidade. Aristóteles propôs 4 causas para explicar o ser das coisas: a causa material, a matéria de que algo é feito; a causa formal, a forma ou essência de algo; a causa eficiente, o agente que produz a mudança; e a causa final, o propósito ou fim para o qual algo existe. Por exemplo, ao esculpir uma estátua de mármore, o mármore seria a causa material, o formato da estátua seria a causa formal, o escultor seria a causa eficiente e o objetivo de criar uma obra de arte seria a causa final. Essas 4 causas são aplicáveis em inúmeras situações da vida prática, como na engenharia, no design de produtos ou até na organização de projetos, onde cada fator contribui para a realização de um fim específico. Ética aristotélica. A ética de Aristóteles, apresentada principalmente em sua obra Ética a Nicômaco, é profundamente teleológica, o que significa que ela está orientada para um fim específico, a eudaimonia, que pode ser traduzida como felicidade, florescimento ou realização. Para Aristóteles, todos os seres humanos buscam a felicidade, mas esta só pode ser alcançada por meio da prática da virtude. A felicidade não é um estado momentâneo de prazer ou satisfação, mas um estado de bem-estar completo, atingido ao longo de uma vida inteira de boas ações e conduta virtuosa. Ao contrário de Platão, que via a virtude como uma forma de alinhar a alma com o mundo das ideias, Aristóteles entendia a virtude como um hábito prático. Ele dividia as virtudes em 2 tipos principais: as virtudes intelectuais, que envolvem o uso da razão, e as virtudes morais, que são relacionadas ao caráter e à ação. As virtudes morais, como a coragem, a generosidade e a temperança, são adquiridas pela repetição de atos virtuosos, até que se tornem hábitos firmemente enraizados no caráter da pessoa. A ideia central da ética aristotélica é o conceito do justo meio, mesotes, que estabelece que a virtude está no equilíbrio entre 2 extremos viciosos, o excesso e a deficiência. Por exemplo, a coragem é a virtude que se encontra entre a temeridade, excesso, e a covardia, deficiência. Assim, o ser humano virtuoso é aquele que sabe agir de acordo com a razão e que encontra o equilíbrio apropriado em suas ações e emoções, ajustando seu comportamento às circunstâncias. A aplicação prática dessa ideia é clara em muitos aspectos da vida cotidiana. O conceito do justo meio pode nos ajudar a evitar extremos prejudiciais nas relações interpessoais, no trabalho, na educação e até na saúde física e mental. Um exemplo moderno é o equilíbrio entre a dedicação ao trabalho e o tempo de descanso. O excesso de trabalho, visto como obsessão ou excesso de ambição, pode levar à exaustão e ao desgaste pessoal, enquanto a falta de empenho resulta em desmotivação e estagnação. A virtude, nesse caso, é encontrar o meio-termo, dedicando-se de maneira saudável e produtiva ao trabalho,
sem sacrificar o bem-estar pessoal. Outro aspecto central da ética aristotélica é a noção de deliberação racional. Aristóteles enfatiza que a virtude envolve julgamento e prudência. A sabedoria prática, pronesis, é a habilidade de deliberar corretamente sobre como agir em situações concretas, levando em consideração as particularidades da circunstância. Essa deliberação racional é o que nos permite escolher o meio-termo adequado e agir de maneira virtuosa. No dia a dia, essa capacidade de julgar e ponderar antes de agir é essencial para lidar com dilemas éticos e tomar decisões equilibradas. A virtude e o justo meio. O conceito de virtude ocupa um lugar central na ética aristotélica, representando o ideal de como os seres humanos devem viver para alcançar a felicidade plena, ou eudaimonia. Para Aristóteles, a virtude não é uma qualidade inata, mas um hábito que se desenvolve por meio da prática constante e da deliberação racional. A virtude está relacionada à capacidade de agir de acordo com a razão, ajustando nossas ações e emoções ao contexto de cada situação. Nesse sentido, o famoso conceito do justo meio, ou mesotes, é a chave para entender como Aristóteles concebia a conduta moral correta. A virtude, segundo ele, está no equilíbrio, ou meio-termo, entre dois extremos viciosos, o excesso e a deficiência. Essa ideia de justo meio não deve ser confundida com uma simples moderação em todas as circunstâncias, mas sim como um ponto de equilíbrio que varia de acordo com a natureza da situação e do indivíduo. Por exemplo, a coragem, que é uma virtude central, situa-se entre os extremos da temeridade, o excesso de confiança, e da covardia, a falta de coragem. O ponto ideal de equilíbrio, a coragem, depende das circunstâncias específicas em que a pessoa se encontra. Assim, a virtude é sempre relativa ao contexto, exigindo discernimento prático, ou o que Aristóteles chama de phronesis, sabedoria prática, para determinar a ação apropriada em cada situação. A virtude como hábito. Aristóteles propõe que a virtude não é algo que simplesmente adquirimos, mas um hábito que deve ser cultivado. Assim, ser uma pessoa virtuosa não significa apenas agir corretamente em uma ou duas ocasiões, mas desenvolver a constância no comportamento ético. Ele distingue as virtudes morais das virtudes intelectuais. As virtudes intelectuais, como a sabedoria e o entendimento, são adquiridas principalmente através do ensino e do estudo, enquanto as virtudes morais, como a coragem, a generosidade e a temperança, são adquiridas pela prática contínua. Para exemplificar essa noção de virtude como hábito, Aristóteles utiliza o exemplo de um atleta ou um artesão. Assim como um músico se torna habilidoso ao praticar repetidamente sua arte, uma pessoa se torna virtuosa ao praticar repetidamente ações virtuosas. Dessa maneira, não basta saber o que é certo. É necessário agir corretamente, de maneira consistente, para desenvolver o caráter virtuoso. Esse conceito tem grande relevância prática, pois Aristóteles reconhece que as pessoas podem aprender a ser virtuosas por meio da repetição e da experiência. No dia a dia, isso se traduz em nossas escolhas e ações cotidianas. Ao praticar a generosidade ou a paciência, por exemplo, acabamos por moldar nosso caráter, tornando-nos pessoas mais equilibradas e morais. O justo meio em diferentes virtudes. Uma das contribuições mais notáveis de Aristóteles é a aplicação do conceito de justo meio a várias virtudes específicas. Cada virtude, segundo ele, é o meio termo entre dois extremos que são vícios. Isso não significa que o meio seja sempre uma posição exata entre os dois polos, mas sim a posição ótima para aquela situação particular. A coragem, por exemplo, como mencionamos, é o equilíbrio entre a covardia e a temeridade.
A temperança, outra virtude essencial, é o meio-termo entre a indulgência, o excesso de prazer, e a insensibilidade, a falta de prazer. Da mesma forma, a generosidade é o equilíbrio entre a avareza, deficiência de doação, e a prodigalidade, excesso de doação. Para Aristóteles, o justo meio não é uma regra rígida ou uma fórmula matemática. Ele argumenta que o meio-termo deve ser buscado com base na razão e no julgamento prático. O que constitui o justo meio para uma pessoa pode não ser o mesmo para outra, pois ele varia de acordo com a natureza do indivíduo e as circunstâncias específicas em que ele se encontra. Por exemplo, uma pessoa com maior inclinação à generosidade pode precisar de um ajuste diferente para atingir o equilíbrio adequado em comparação a alguém mais econômico. O importante é que o justo meio sempre se ajusta à situação particular, e é a razão prática que nos guia para encontrar esse equilíbrio. A phronesis, sabedoria prática. Uma ideia central para a ética de Aristóteles é a phronesis, ou sabedoria prática. A phronesis é a virtude que nos permite discernir o que é certo fazer em uma situação particular, ou seja, nos capacita a encontrar o justo meio em circunstâncias específicas. Para Aristóteles, ser virtuoso não é apenas agir de forma moral, mas agir de forma apropriada a cada situação, o que requer um senso prático apurado. A phronesis é, assim, a virtude que orienta todas as outras virtudes, ajudando-nos a deliberar corretamente e a tomar decisões que estejam em harmonia com a razão. A sabedoria prática envolve tanto o conhecimento das virtudes quanto o entendimento das situações concretas em que se deve aplicá-las. Aristóteles reconhece que a vida é complexa e que as situações variam. Por isso, não há uma regra universal para todas as ações. O que existe é a capacidade de discernir qual é a melhor ação em determinado contexto. A sabedoria prática nos ajuda a adaptar nossos comportamentos às condições reais e aos desafios do cotidiano. Um exemplo de phronesis em ação pode ser encontrado no ambiente de trabalho. Um líder eficaz deve ser capaz de equilibrar a autoridade com a empatia. Se for excessivamente autoritário, ele pode alienar sua equipe. Se for excessivamente permissivo, pode perder o controle da organização. A sabedoria prática é o que lhe permite ajustar sua liderança de maneira que alcance o justo meio, adaptando sua abordagem às necessidades e ao caráter dos membros da equipe. A virtude e a eudaimonia. Aristóteles sustenta que a prática da virtude é o caminho para alcançar a eudaimonia, que ele define como o bem supremo da vida humana. A eudaimonia é frequentemente traduzida como felicidade, mas o conceito aristotélico vai além da simples sensação de prazer ou satisfação momentânea. A eudaimonia refere-se a um estado de realização plena, um tipo de florescimento humano que resulta da vida virtuosa. Para Aristóteles, a felicidade não é uma emoção passageira, mas o resultado de uma vida vivida em consonância com a razão e a virtude. Ela é, portanto, a culminação de uma série de escolhas e ações virtuosas ao longo do tempo. Diferentemente de outros filósofos que viam a felicidade como um estado final a ser atingido, Aristóteles via a eudaimonia como uma atividade contínua. Ela é o produto de uma vida inteira de virtude, uma vida em que constantemente buscamos o justo meio em nossas ações e decisões. Esse conceito tem relevância prática em nossas vidas cotidianas, pois sugere que a felicidade genuína não é obtida por meio de prazeres fugazes ou conquistas materiais, mas sim por meio do cultivo contínuo da virtude. A eudaimonia é alcançada quando encontramos equilíbrio e propósito em nossas ações diárias, agindo de forma justa, prudente e corajosa, conforme exigem as circunstâncias. A aplicação do justo meio no cotidiano.
O conceito de justo meio pode ser aplicado em várias áreas da vida prática, e sua utilidade vai além da filosofia abstrata. Em nossas decisões diárias, a busca pelo equilíbrio é essencial. Pense, por exemplo, no equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, algo que muitas pessoas enfrentam. O excesso de trabalho pode levar ao esgotamento e à perda de qualidade de vida, enquanto a falta de dedicação pode resultar em estagnação profissional. O justo meio, nesse caso, seria uma forma de trabalhar com eficiência e responsabilidade, sem sacrificar o tempo necessário para o descanso, a convivência familiar e o autocuidado. Outro exemplo pode ser encontrado nas relações interpessoais. Em uma amizade, o justo meio seria encontrar o equilíbrio entre estar presente e apoiar o amigo sem ser invasivo ou controlador. Na educação dos filhos, o justo meio pode estar entre a permissividade excessiva, que pode levar à falta de disciplina, e o autoritarismo, que pode resultar em alienação emocional. Essas situações mostram como o conceito de justo meio pode ser aplicado para manter um equilíbrio saudável em todas as áreas da vida. A virtude, segundo Aristóteles, não é um estado inato, mas um hábito desenvolvido por meio da prática consciente e da deliberação racional. O conceito de justo meio, o equilíbrio entre dois extremos viciosos, é o coração da ética aristotélica, ensinando-nos a buscar sempre o ponto ideal de ação em qualquer circunstância. A sabedoria prática, phronesis, é o que nos permite discernir o justo meio, adaptando nossas ações ao contexto específico. Ao cultivar virtudes como coragem, temperança e generosidade, e ao buscar o equilíbrio em todas as áreas da vida, caminhamos rumo à eudaimonia, a felicidade plena que é o fim último da vida humana. Essa visão ética não apenas orienta nosso comportamento moral, mas também oferece um guia prático para uma vida equilibrada, harmoniosa e significativa. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, comente abaixo e compartilhe com seus familiares e amigos. Além disso, não deixe de clicar no sininho para ativar as notificações. Fazendo isso, você será notificado sempre que um novo vídeo for postado. Muito obrigado pela audiência. Seu apoio é muito importante para o crescimento do canal.